Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com Murilo Grosso, treinador de corrida e corredor, e hoje finalmente a gente vai falar sobre uma pauta pedida por ouvintes que contactaram a gente já pelo Instagram, um tema que a gente demorou um pouquinho para trazer pela sua complexidade, pela sua literatura escassa, mas que a gente vai trazer aqui um conteúdo de alta qualidade sobre hidratação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre diretrizes internacionais, recomendações e no final a gente vai dar uma dica prática para você implementar no seu treinamento de corrida. Tudo bem, Murilo? Boa noite, não, bom dia. Tudo bom? Fala, André, beleza, ouvintes? Prazer estar aqui novamente com vocês hoje. O tema é muito relevante, né, André? Como você falou aí, muitas pessoas já pediram esse episódio. O tema da hidratação, ele é de grande relevância e, infelizmente, muita gente erra na hora de se hidratar e acaba colocando ali em jogo a performance em provas, a saúde também, né, o desempenho nos treinos, a saúde no dia a dia. Então é um tema muito importante e a gente vai falar aqui baseado principalmente em diretrizes, né, principalmente do American College of Sports Medicine, então uma organização super renomada ali no mundo da medicina do esporte. Eu acho muito sério quando a gente vê na internet pessoas menosprezando a questão da hidratação, às vezes até mesmo treinadores falando que os atletas não precisam se preocupar tanto, deixa para beber água quando sentir necessidade, sentir sede, e a gente sabe que esse é um grande equívoco, né? Então, hoje no episódio, a gente vai trazer ali todas as informações que os nossos ouvintes precisam sobre o tema hidratação na corrida. Exato, Murilo. Acho que a gente pode começar, né, com aquele questionamento do por que eu tenho que me preocupar com isso, né? A gente sempre levanta a bandeira do que para mim é a principal qualidade da corrida, que é a sua simplicidade. E a gente não quer aqui trazer complexidade, colocar empecilhos e dificultar a vida do corredor, né? Por isso que a gente vai falar bastante e no final a gente quer tentar trazer uma coisa assim mais objetiva para que não seja um estorvo, né, o tema hidratação na vida das pessoas. Mas assim, o porquê se preocupar com isso é porque pode ter dois grandes grupos de consequências. Consequências para a sua saúde, né? Então, isso é um ponto muito importante. Eu, como médico, já vi e vejo as consequências da desidratação e de outros problemas que a gente vai citar aqui na minha prática clínica. E para aquilo que muitos corredores levam muito em consideração, que são as consequências para a sua performance, né? Uhum. Então, eu vou falar aqui, vamos fazer essa divisão. Eu falo da parte da saúde e você fala da parte da performance, pode ser? Perfeito, vamos embora. Então, assim, gente, né, assim, puxando de cara aqui o lado pro lado do nefrologista, né? Para quem não sabe, eu sou médico nefrologista, que é o famoso médico do rim. Muitas pessoas não sabem o que é um médico nefrologista, mas é o médico do rim. É, E aí, gente, uma das coisas que a gente mais vê, uma das causas mais comuns de disfunção renal é a lesão renal pré-renal. Traduzindo, o paciente desidrata, falta líquido no corpo dele e falta sangue para esse rim que para de funcionar. E o paciente tem uma disfunção do seu funcionamento renal. Eu não preciso dizer que o rim é um órgão vital, né? Então, assim, é algo que pode acontecer. É claro que esse tipo de coisa pode acontecer muito mais em pacientes idosos, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que já têm aí já têm a sua saúde debilitada de alguma forma. Mas quando a gente começa a falar de pessoas que cada vez mais pessoas correndo, cada vez mais pessoas correndo corridas de longa distância, cada vez mais pessoas buscando performance, esse tipo de coisa começa a aparecer com uma incidência cada vez maior. E o fator que não é Uhum. nem fator de risco, a causa desse tipo de lesão renal é a desidratação, que é um dos riscos aí que a gente pode ter se a gente não fizer uma hidratação adequada. Uma outra coisa que eu já até citei em outro episódio, no episódio sobre insolação e desidratação, é a rabdomiólise, em que você tem uma destruição das células musculares, liberando o seu conteúdo, que também é uma causa de disfunção renal. Citei até o exemplo recente que eu peguei uma paciente jovem que estava sedentária, entrou para academia, fez um treino e foi parar na diálise. E um fator de risco importante para a rabdomiólise é a desidratação.
E um outro ponto, que aí não é a desidratação propriamente dita, é sim a perda desproporcional entre sódio e água. Então, uma reposição inadequada. Quando a gente transpira, a gente vai falar bastante sobre isso ao longo do episódio, a gente perde sódio e a gente perde água. Se eu só reponho água, eu acabo ficando com um déficit relativo, ou seja, uma diferença, uma perda relativa do sódio, que pode levar à hiponatremia, que é muito comum. Então, a hiponatremia, ela é muito mais consequência de uma estratégia de hidratação inadequada, né? E a gente vai falar bastante sobre isso também aqui no episódio. Agora, Uhum. além Maravilha, além André. de só finalizando, isso aqui são Uhum. doenças, né? São condições, mas tem aquela desidratação que não vai levar a nada disso, mas o Murilo citou aí o exemplo dele, que ficava desidratado, ficava o dia inteiro meio mole, passando mal, o paciente pode ficar confuso, o paciente pode ficar, o paciente e o corredor, né? Que eu estou usando aqui o termo Uhum. paciente, o corredor pode ficar confuso, o corredor pode correr de manhã e passar o resto do dia com baixa produtividade no trabalho. Então, assim, ninguém quer ter Uhum. baixa produtividade no trabalho depois de uma corrida. Ao contrário, a gente vai correr justamente para potencializar, para fazer bem para nossa saúde. Então, esse seria um Uhum. outro risco aí. Perfeito, André, muito legal. E olha só que interessante, André, sobre a performance, a gente já tem estudos que nos mostram que a partir de 2% de perda no peso corporal com a perda hídrica, né? Então, aquela pessoa que pesa, por exemplo, 80 quilos, a partir do momento que ela começa a perder mais que 1,6 quilos com água, né, com perda pelo suor, ela já tem uma diminuição na sua capacidade aeróbica. Olha só que bacana isso, que interessante esse Uhum. dado, né? E a partir de 3, 4%, a gente já tem redução nos parâmetros anaeróbicos, de geração de Uhum. força e também na tomada de decisões, o aspecto cognitivo também começa a ser afetado. Então, talvez ali no final de uma maratona, quando talvez você precise tomar decisões acerca do seu pace, sobre a sua estratégia de prova, se você estiver desidratado, até essa decisão, essa tomada de decisão, esse aspecto mental, cognitivo, também pode estar, de certa forma, debilitado, né? Quando a gente Uhum. começa a se desidratar, a gente tem uma redução do nosso volume plasmático. É como se o nosso sangue ficasse mais espesso, mais viscoso. E aí a gente tem uma maior dificuldade de aportar oxigênio para os nossos músculos, que estão ali em pleno funcionamento durante o exercício, assim como Uhum. uma dificuldade maior de retirar os metabólicos ali, os metabólicos, né, os resíduos metabólicos produzidos durante as várias funções musculares. Isso faz com que a nossa frequência cardíaca também aumente, faz com que a nossa pressão arterial possa aumentar também, e há um aumento da percepção subjetiva de esforço. Então, o mesmo Perfeito. indivíduo correndo, por exemplo, a 10 km por hora, em que em um cenário comum, normal, sem desidratação, ele daria talvez uma nota 3 numa escala de 0 a 10 para o esforço, desidratado, vamos supor, ele pode dar uma nota 4 ou 5, o que a gente sabe que faz bastante diferença. Talvez numa prova ou num treino mais puxado, ele não consiga manter aquele ritmo, simplesmente porque a percepção de esforço dele está alterada e, consequentemente, mentalmente suportar aquele esforço se torna praticamente impossível. É aquela coisa, né, Murilo? O corpo, ele é sábio e ele vai falar assim, colocando de um jeito assim, como se ele pensasse dessa forma, ele fala assim, cara, o que você tá fazendo? Para. E esse para, ele vai fazer o quê? Aumentar sua percepção de esforço e vai começar a mandar sinais para você diminuir a intensidade. Uhum. Então, aquele cara que está buscando o RP, ele não vai conseguir porque ele vai entrar no estado de desidratação, o corpo dele, até para se proteger, vai dar essa carga, essa mensagem de percepção de esforço aumentada e vai mandar ele diminuir o ritmo. Então, é aquela queda que muitas vezes a gente vê assim na fase final, para quem já fez um treino longo. Claro que tem fadiga, tem outros fatores, mas às vezes essa perda de performance conforme o exercício vai passando pode decorrer justamente da desidratação. Uhum. O nosso corpo é muito inteligente, né, André? E Exatamente. aí, André, alguns dos nossos ouvintes talvez estejam pensando, talvez ali no começo já tenham imaginado, nossa, mas beber água durante o treino é muito fácil, né? Vamos só esperar sentir um pouco de sede e eu me hidrato conforme o que eu Uhum. achar que é necessário ali. É muito simples. Mas na verdade não é bem dessa forma que funciona, né, André? A gente sabe que a sede ela não reflete tão bem as nossas necessidades de reposição hídrica durante o exercício. Então, Uhum. esperar sentir sede pode ser um pouco tarde demais para que você consiga repor líquidos da forma adequada. Até porque a gente não consegue beber de uma só vez 1 litro de água e depois continuar correndo.
Então, isso deve ser fracionado durante várias ingestões. Então, se a gente esperar sentir sede, talvez nós já estejamos desidratados ou num começo de desidratação. Você sabe, Murilo, que esse ponto da sede é uma coisa que o meu coração sempre foi dividido sobre essa questão. Porque assim, e eu refleti muito para esse episódio para a gente falar sobre isso, né? E eu cheguei numa conclusão, e aí, gente, não é embasado cientificamente, porque não tem literatura para isso, mas é baseado na opinião de alguém que pensou muito sobre isso e que é um nefrologista, então dá para dizer que é a opinião de um especialista aí sobre o assunto. O nosso centro da sede, gente, é uma região lá do nosso cérebro que justamente fica monitorando como é que está a nossa volemia, ou seja, como é que está a nossa composição corporal, quanto de água a gente tem no sangue. Ele vai monitorando e ele vai falando assim, bebe água, não precisa beber água agora. Em exemplos extremos, eu lembro uma vez na faculdade de medicina, a gente fez um exemplo, que a gente estava justamente estudando essa parte, que era assim, pegava uma pessoa, até um pouco perigoso, mas na época era isso, a gente mandava tomar água até não aguentar mais. Para aquela pessoa, você fica com aversão à água. Se você tomar 2 litros de água direto, e você não tiver tido uma perda, você vai ficar com aversão. Você vai falar assim, nossa, eu não quero água. Você vai ficar quase com nojo de água. O que é isso? É o seu centro da sede falando assim, para de fazer isso, né? Por outro lado, você faz o exercício, todo mundo sabe, dá aquela sede grande. Então, assim, qual é a minha conclusão? Apesar do nosso centro da sede ser, sim, um mecanismo muito interessante de autorregulação, né? Isso a gente está falando de uma pessoa saudável, né? Ele é capaz, ele é feito para lidar com situações da vida habitual, situações que estão dentro de uma faixa de normalidade. Quando a gente coloca nosso corpo no limite, em situações mais extremas, ele não tem tempo hábil para fazer o seu efeito. Além disso, a gente tem um outro ponto. O que acontece? Vamos supor que você começa a correr, você começa a perder, você vai desidratando, vai desidratando. A gente vai falar mais pra frente que quando o nosso centro da sede fala assim, meu Deus, desidratou, bebe água, às vezes o que a gente precisa para repor o nosso estado de desidratação é maior do que a nossa capacidade do trato gastrointestinal de absorver essa água. E talvez por isso também o centro da sede não seja capaz de resolver esse problema, porque quando você sentir sede, talvez você não tenha capacidade gastrointestinal de receber toda essa água que você precisa. E talvez por isso seja interessante você já iniciar uma reposição um pouco mais precoce, porque pode ser que ali na frente você não vá conseguir. Até pela alimentação gastrointestinal. Então o que eu quero dizer é isso, nosso centro da sede é sim um mecanismo muito eficiente, a sede é um mecanismo muito eficiente, é o que eu falo às vezes para meus pacientes, que tem que fazer restrição hídrica, e aí eu falo assim, olha, você vai ter que diminuir a quantidade de sal, porque se a pessoa come uma comida salgada, gente, você vai sentir uma sede incontrolável. Eu já tive pacientes que falam assim, doutor, eu não consigo, quando eu vejo eu estou tomando água do chuveiro, pra você ter noção, olha que loucura. Tá tomando banho, tá tomando água, porque o centro da sede está ativado. Então, para você diminuir a quantidade de água, você tem que diminuir a quantidade de sal. Então, é a prova de que o centro da sede funciona. Mas você pega um cara correndo uma maratona, num dia quente, é um exemplo extremo. Ele não vai conseguir correr atrás disso. E é aí que entra a questão. Eu acho que esse é o ponto. Talvez, para uma corrida leve, numa condição climática ok, num exercício de curta duração, é que a gente vai colocar geralmente exercícios menos de 1 hora, talvez o centro da sede seja mais do que suficiente. Aí que está a diferença. Então, não é nem que o centro da sede é ruim nem bom. Ele é bom, mas ele talvez não seja capaz de resolver o problema para situações um pouco mais extremas. E aí, outro ponto que eu acho muito interessante, que aí é o grande ponto, vamos usar o termo favorito do Murilo aí, a individualidade biológica, para a gente entender um pouquinho sobre a taxa de suor, que são 2 fatores importantes, que é o quanto você transpira e o quanto de sódio tem no seu suor. Fala um pouquinho sobre isso, Murilo. Maravilha, André. É uma questão muito individual, né? A gente tem diferentes taxas de sudorese entre as pessoas. Nós temos pessoas que suam muito pouco, algo em torno de 300, 500 ml por hora, ou até mesmo menos do que isso. E nós temos pessoas que são
perdem muito, muito líquido durante a prática esportiva. Eu sou uma dessas pessoas, né? Uhum. Eu sou o que em inglês as pessoas chamam de heavy sweater, né? Então eu suo ali tranquilamente num dia quente 2 litros, 2 litros e 200 por hora. É bastante coisa e com certeza no meu caso há uma exigência maior, né? Uma preocupação maior com a questão da reidratação durante o exercício. Então esse aspecto de quantos ml a pessoa sua por hora é bem interessante, deve ser analisada. A gente tem alguns relatos de pessoas que chegam a suar até 13 litros por hora. É muita coisa, né? Merece uma atenção bem especial. E a gente tem também a taxa de perda de sódio, né? Então, Só uma interrupção, Murilo. Então, assim, só pra gente colocar, porque esse número é um número que é chocante pra mim. Eu pesquisei, tem várias referências, mas assim, fala-se de 200 ml a 3 litros. Então é mais de 10 vezes, gente. É muita diferença. Você tem noção que isso é uma individualidade biológica gritante. Imagina uma pessoa que perde 200 ml por hora e uma que perde 3 litros por hora. Aí já começa a ver por que a hidratação é um tema tão polêmico. Né? Porque provavelmente aquele cara que sua pouco não se preocupa tanto. E o outro que sua muito fica desesperado. Então é só pra gente dar a dimensão do quanto isso é grande, essa faixa. Sim, só de exemplo, André, no ano passado, em agosto e setembro, eu fiz uma análise, né, comigo mesmo. Eu queria quantificar exatamente qual que era a minha perda hídrica em diferentes cenários, diferentes tipos de treino. Até a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. No dia 23 de agosto do ano passado, por exemplo, eu fiz um treino com temperatura média de 30 graus, foi um treino de 50 minutos, uma rodagem leve, em ritmo leve, então não estamos falando aqui de um treino intenso, que com certeza traria uma sudorese ainda mais acentuada, né? Eu tive uma perda ali de 1,3 kg, tendo em vista que eu ingeri 400 ml de água durante o meu treino. E aí eu extrapolei esse dado para 1 hora e deu 2 litros de perda hídrica. Então é muita coisa. É bastante. Claro, a gente está falando assim de um treino numa temperatura mais alta, mas como eu falei, numa rodagem. Agora imagina você fazendo uma prova nesse cenário, ou você fazendo um treino intervalado, com certeza a sudorese seria ainda mais intensa. É impressionante mesmo, Murilo. E aí então vamos pro ponto da concentração do sódio, que é para complicar ainda mais. Mas vamos lá, vamos falar do sódio. Boa. A gente sabe, né, André, que quando a gente está suando, a gente está perdendo também eletrólitos, né? A gente está perdendo sódio, está perdendo potássio, cálcio, magnésio, entre outros. Mas o principal deles e o que mais merece atenção durante a nossa reposição, durante o exercício de endurance, é o sódio. E ele também varia muito de pessoa para pessoa. Então a gente tem aqui uma variação de 460 miligramas a 2.300 miligramas, né? Ou seja, 2,3 gramas de sódio por litro de suor. Então, sabe aquela pessoa, André, que quando termina o treino tá com a camiseta toda esbranquiçada, parece que jogou Sim. um pozinho branco assim na camiseta? Então, essa é uma pessoa que provavelmente tem ali uma concentração de sódio mais alta do que o normal, né? A gente até tem aqui um passo a passo de como saber se você tem uma concentração mais alta ou mais baixa, mas a gente sabe que tem também teste laboratorial. Tem uma testagem do suor que vê exatamente qual é a concentração de sódio no seu no seu suor. É claro que isso é mais difícil, o acesso a esse exame é um pouco mais complicado, mas a gente tem aí umas dicas, né? Um passo a passo. Exato. Então, assim, uma coisa importante, gente, a gente vai falar assim, mas e o potássio? E o magnésio? E o cloreto? Gente, assim, todas essas coisas a gente perde também durante o exercício físico. E a gente poderia complicar ainda mais aqui, tá? Mas a gente vai falar do sódio especificamente. E por quê? E aí vai ser um desafio aqui para mim para traduzir isso, mas ele é o principal determinante da nossa osmolaridade sérica. Meu Deus do céu, complicou ainda mais. Gente, é a quantidade de sódio que a gente tem no sangue que diz que vai determinar, ele regula a nossa volemia no nosso corpo, ou seja, nosso líquido no corpo. A água segue o sódio no nosso corpo. Se a gente começa a perder sódio, a gente vai perder performance, porque a nossa volemia vai cair. Basicamente, assim, de um jeito muito resumido, é isso. O potássio, ele não fica tanto no sangue, ele fica dentro da célula. O fósforo fica dentro da célula. Então, o efeito dele na performance, ele vai ser muito pequeno comparado ao efeito da perda de sódio. Sem contar aqui a complicação
que é a preocupação grande aí pra gente, é a hiponatremia, ela é muito mais comum do que os outros distúrbios, como, por exemplo, a hipocalemia, essas coisas. Então, assim, ele é o principal determinante, por exemplo, fator de risco para ter cãibra. Embora a gente fale assim, tem que comer banana porque tem potássio, e o potássio diminui a cãibra, isso tudo é um pouco controverso. O que a gente sabe é que uma coisa que é fator de risco para cãibra é a desidratação, ou quanto de sódio você perde. Então, por isso, simplificando tudo isso que eu falei, a gente vai falar do sódio porque ele é o mais importante. Não que os outros não tenham seu papel. E também é o mais estudado. Uhum. Perfeito, André. Vamos ao passo a passo agora para as pessoas descobrirem, né? Todo mundo já entendeu que Perfeito. é muito individual, né? Mas a gente tem um passo a passo. Então eu vou explicar aqui o passo a passo para saber qual é a sua taxa de perda hídrica, né? Através do suor, e depois acho que você pode falar da concentração do sódio. Isso, Vamos a fazer concentração assim? do sódio, eu vou fazer ao vivo o teste com o Murilo aqui para a gente saber se ele é um alto, médio ou baixo perdedor de sódio. A gente vai aplicar um Legal, teste aqui, que maravilha. é o teste das 5 perguntas. Vamos lá, como que eu descubro quanto de líquido eu perco em média numa corrida? Vai lá, Murilo. Uhum. Bom, André, é muito importante para isso que você se pese antes e depois de uma sessão de treino, tá? Ou melhor, de algumas sessões de treino, para que você realmente tenha um panorama bem amplo de como seu corpo funciona em diferentes tipos de treino e diferentes temperaturas. Algo semelhante ao que eu mencionei que eu fiz no ano passado. Então, ao longo de alguns dias, de alguns treinos, eu relatei aqui, mas eu medi a minha perda hídrica em mais ou menos uns 10 treinos. Então, treino em temperatura mais baixa, temperatura mais alta, intervalados, rodagens, Perfeito. umidade relativa do ar diferente. Eu quis realmente descobrir para poder, em praticamente todos os cenários, entender como que eu devo fazer a minha reposição hídrica. Então, basicamente, você vai se pesar antes do treino sem roupa, tá? E você, com a bexiga vazia, preferencialmente, e depois do seu treino você vai se pesar novamente sem roupa. Por que sem roupa depois do treino também? Porque a roupa, primeiro, para equiparar, e também porque todo o suor, boa parte do suor, na verdade, fica retido na roupa, né? Então você vai ter ali uns 100, 200 gramas ainda a mais de peso na roupa, porque ainda ela tá molhada, ela tá com suor ali acumulado. Perfeito. Então sempre sem roupa, Cuidado antes com e o depois. xixi também, né? Exato, perfeito. E se você por acaso tiver ingerido água durante o treino, que até é bom, contabilize isso também. Então, se você ali teve uma diferença de 1 quilo e você bebeu 300 ml, na verdade você pode considerar que você perdeu 1,3 kg, né? Porque você tem que Perfeito. somar essa água que você colocou ali para dentro, né? Então aí você tem uma noção de quanto você perdeu de líquido. Então, se seu treino teve 1 hora, ok, 1,3 litro no nosso exemplo por hora. Se você perdeu 1 litro em 40 minutos, você pode extrapolar que em 1 hora você teria perdido algo em torno de 1,5 litro. Então essa é a melhor forma da gente quantificar quanto a gente perde de suor por hora no nosso exercício. A questão do xixi que eu falei rapidinho, só assim, você não vai, a pessoa vai sair, ela se pesa, aí ela faz xixi e vai correr, vai dar erro de leitura, porque você vai tirar ali uma quantidade de xixi que pesa, e na verdade que você vai contabilizar como suor e não foi. Então, esvazia a bexiga, se pesa sem roupa e aí você faz o processo todo. Isso é muito interessante, né? Que é uma coisa muito simples, né? Sim. André, eu vou citar só um outro fato agora, que eu falei, né? Seria muito interessante fazer essa pesagem em diferentes tipos de treino, né? E por que isso? Porque você também já mencionou isso anteriormente. Um treino mais intenso, ele leva a uma sudorese mais intensa, consequentemente. Claro. E aí, só de curiosidade, tem uma tabelinha aqui da diretriz do American College. Vou colocar aqui o atleta de 70 quilos, tá? Um atleta de 70 quilos correndo em temperatura de 18 graus versus temperatura de 28 graus. Então, baixa temperatura, alta temperatura em diferentes velocidades. Olha só que interessante. Esse sujeito, correndo a 8,5 km, em baixa temperatura, perdeu 650 ml. Em alta temperatura, 750. Não foi uma diferença ali tão drástica, mas houve uma diferença. Correndo a 10 km por hora, ou seja, uma intensidade mais alta, ele passou para 790 ml em baixa temperatura, 890 ml em alta temperatura. E quando ele correu a 15 km por hora, ou seja, um cenário de prova, por exemplo, o meu exemplo aqui, eu correndo uma prova de 10 km versus um treino de rodagem meu.
esse indivíduo em baixa temperatura, 15 km por hora, 1 litro 250 e em alta temperatura, 1 litro 360. Ou seja, olha só, vou pegar aqui baixa temperatura, 8,5, 650 ml e em alta velocidade, 15 km por hora, 1 litro 250. Ou seja, a gente teve uma diferença bem drástica aqui. É bem interessante, né? A gente tem uma diferença de 600 ml só por conta da intensidade do exercício. Por isso que é legal também você fazer esse relato em diferentes tipos de treino. Exato, né? E daí a importância de você também, assim, a sua preocupação com a hidratação deve ser diretamente proporcional à intensidade do seu treino, ou se você está num dia de prova, de performance, você também tem que se preocupar muito mais. Muito bom, Murilo. Então já descobrimos como estimar a sua perda hídrica, e aí a grande questão é como descobrir a concentração do sódio. Tem a forma que é o padrão ouro, eu até tive a curiosidade, eu pesquisei, tem disponível no Brasil, não vou fazer propaganda gratuita. Eu achei um lugar que faz, custa R$ 650. Você vai lá, você vai fazer exercício, eles vão pegar uma amostra do seu suor e vão falar, olha, você perde tantos miligramas de sódio por litro de suor. Ponto. Essa é a melhor maneira de fazer. Eu não tô afim de pagar 650, não sei se o Murilo tá. Ou então, mais do que isso, não tô com tempo para ir lá fazer fazer isso. Então eu pesquisei bastante. Aqui a gente tem um questionário. É claro que isso aqui não é padrão ouro, não é algo amplamente cientificamente validado. É uma maneira indireta da gente a gente mensurar isso, da gente estimar isso, para a gente ter um ponto de partida. Porque a gente vai falar lá na frente, vou dar um spoiler, que no final das contas a gente vai ter que testar muita coisa na prática, né? Mas o nosso ponto de partida. Então consiste em fazer 5 perguntas que eu vou fazer aqui para o Murilo. Murilo, seu suor tem gosto salgado ou arde os olhos? Sim. Sim. Beleza, essa é a primeira pergunta. Já foi um sim. Você sente tontura ao se levantar rapidamente após o treino? Não. Não de forma... Nem sempre. Lembrando que o problema é que ele já se hidrata, né? Mas tudo bem. Você tem câimbras musculares durante ou após treinos longos períodos... Após longos períodos de suor ou após longos treinos longos, você costuma ter isso? Claro que não todo treino, mas você já teve, você tem. Graças às minhas novas técnicas aí de hidratação, né, a esse estudo que eu fiz comigo mesmo, não tenho mais esse problema, mas sim, já tive muito e já me atrapalhou muito em provas Perfeito. também, então Então sim. vamos contar como sim. Então foram 2 sims até agora. Você se sente muito mal após se exercitar no calor extremo? Você já me relatou no último episódio que sim, né? Se você. Agora você está se Sim, hidratando adequadamente, mas assim, você é uma pessoa que se faz exercício no calor, você acha que se sente mal mais do que os outros, na média, assim. com certeza. Sim. Com certeza. Horrível, sim. Esse aqui é interessante. Você sente desejo por alimentos salgados após o treino? Sim, Sim. sim. Beleza. Aham. Então aí, Passa ali gente, uns 20, 30 minutos do treino, me dá bastante vontade de comer, e principalmente coisas salgadas, sim. olha só que interessante. Então, o Murilo a gente já sabe que é uma pessoa que sua bastante e que provavelmente tem esse suor mais salgado. Ele respondeu sim para 4 de 5 perguntas. E aí aqui, gente, a classificação é alta salinidade de suor, 4 a 5 respostas como sim. Salinidade moderada, 2 a 3 respostas como sim. E baixa salinidade, 0 a 1 resposta como sim. Eu vou falar aqui do meu, tá? Pra gente fazer um comparativo. A vantagem é que o Murilo a gente é bem diferente nesse aspecto. O meu suor é salgado, mas ele não costuma arder o olho, tá? Mas assim, e não é tão salgado, é um salgadinho. Mas vou responder como sim. Tontura não, cãibra eu nunca tive na minha vida. Sente muito mal, eu acho que eu tolero mais do que a média o exercício no calor. E eu não tenho desejo, então eu responderia sim apenas para uma. Então eu teria, a princípio, por este teste, tem um suor de baixa salinidade. Então, mostrando aqui na prática que talvez isso aqui seja capaz de minimamente dar um ponto de partida. Lembrando que quando ele coloca como moderado, ele está falando aí de uma pessoa, porque a variação pode ser de menos de 500 até mais de 2.000 miligramas de sódio por litro de suor. Quando a gente fala do moderado, a gente está falando de alguém que perde mais ou menos 1 grama, né, de 1.000 miligramas de sódio no suor. Né? Então, para a grande maioria das pessoas, esse teste é um ponto de partida, né, para a gente começar, para a gente ter de onde partir, para pensar como que a gente vai fazer nossa reposição. Perfeito.
Então, Murilo, a gente já falou sobre isso, mas eu vou pontuar aqui o tripé que vai influenciar na nossa taxa de perda hídrica e salina. São três coisas basicamente: a temperatura, a duração do exercício e a intensidade do exercício, certo? Então, isso aqui é bastante intuitivo, acho que todo mundo deve saber disso, mas só sinalizando que você pode ser um grande suador, se você estiver fazendo um treino intenso, vai ser mais ainda. Você pode ser alguém que sua pouco, você vai fazer um treino intenso, você pode suar bastante. Então, sempre considerando a individualidade biológica com esse tripé: intensidade, duração e clima. Perfeito. Tem alguns outros pontos, né, André, menos relevantes, mas também influenciam o sexo da pessoa. Então, a gente sabe que normalmente homens suam mais do que mulheres. A idade, então, com o decorrer da idade, há uma tendência da gente suar um pouco menos, né, perdendo, assim, uma capacidade de termorregular de forma adequada. Então, Umidade relativa. alguns outros fatores. Umidade relativa, nas minhas análises do ano passado, anotei isso também, faz muita diferença, porque a gente sabe que quando a umidade relativa do ar é baixa, imagina quando você coloca a sua roupa para secar no varal. Se está um ar mais seco, a roupa seca rapidinho. Então a mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente sua para retirar calor do nosso corpo, esse suor evapora rápido, fazendo com que haja o resfriamento adequado do nosso corpo. Quando a umidade relativa do ar está mais alta, esse suor não evapora tão rápido. Então, ali, o mecanismo de resfriamento não se torna tão eficiente. Então, aí ele começa a produzir mais suor, fazendo com que a gente tenha uma perda hídrica maior quando a umidade relativa do ar está mais alta. Maravilha, Murilo. Bom, então vamos lá. Agora, já entrando na parte um pouco mais prática. Beleza, entendi qual é a minha taxa de perda de água, como que eu vou repor, qual vai ser a minha estratégia de hidratação. André, o ideal é que a gente não tenha uma perda maior do que 2% do nosso peso corporal, porque aí a gente já começa a ter problemas na nossa capacidade aeróbica, como eu mencionei, ou seja, na nossa performance, seja em treinos, seja em provas. Há também alguns registros aí falando para a gente não deixar de repor, né? Repor pelo menos 50% do que a gente perde. Então, se eu perdi 2 litros, repor pelo menos 1 litro de água por hora, tá? Mas a gente tem que ficar atento a esses dois parâmetros, ou seja, repor pelo menos 50% do perdido e estando também preocupado em não perder mais do que 2% do peso corporal. Então, isso é interessante que, assim, quando eu estava lendo as diretrizes, ela fala assim, pelo menos 50%. E aí a pergunta é, por que não 100%? Né? E o grande ponto aqui é que existe uma limitação que é a nossa absorção gastrointestinal. Então, se a gente começar de cara querendo repor 100% do que perde, muitas pessoas não vão tolerar essa reposição. Vão começar a vomitar, ou vai começar a correr com aquela sensação de que tem um balde de água na barriga, às vezes faz até barulho. Então, é a partir de 50%. Né? E aí, isso seria, vamos dizer assim, o mínimo, porque você depois vai terminar o exercício, você vai terminar de se hidratar. A ideia aqui é que você não tenha uma desidratação extrema. É claro que algum grau de desidratação você vai acabar tendo, e algum grau de desidratação também é tolerável. Né? O que a gente quer aqui é prevenir uma desidratação grave, uma desidratação que leve a uma perda de performance. Lembrando, né, André, que essa capacidade de absorção, né, do sistema gastrointestinal, etc., é algo treinável também, né? Então, Perfeito. imagina só uma pessoa que perde 13 litros de suor por hora. A gente está falando aí que ela tem que repor pelo menos 1,5 litro por hora. Para muitas pessoas que estão nos ouvindo, isso parece algo inimaginável. E é muitas vezes no começo para a pessoa, né? Então, imagina, 1,5 litro fracionado a cada 10 minutos, a gente está falando que a pessoa precisa ali beber mais ou menos 300 ml aproximadamente a cada vez que vai ingerir água durante 1 hora. Então, assim, é muita coisa mesmo. Mas é algo treinável. Então, aos poucos, essa pessoa vai se habituando e vai acostumando o seu corpo a receber esse líquido nessas frações. Perfeito, Murilo. E aí, o ponto é, tá bom, então entendi que eu vou repor 50% daquela perda que eu estimei. Mas você tem alguma estratégia, Murilo? Isso aqui acho que é uma coisa um pouco individual, não deve ter uma regra geral, mas de quanto de água eu vou ingerir de cada vez? Eu vou fracionar isso a cada 10, 15, 30 minutos? Como que você recomenda, de modo geral?
André, eu recomendo sempre de 100 a 250 ml a cada ingestão, tá? A cada vez que você for se hidratar, 100 a 250, a cada 10 a 20 minutos aproximadamente no seu treino. E aí, Murilo, tá, mas 10 a 20, tá, mas eu faço o quê? 10, 15, 20, 13, o que que eu faço? Bom, se você tiver ali sem um objetivo de prova-alvo, etc., veja o que é melhor para você. Se você for uma pessoa que sua muito, então talvez você tenha que fracionar essas ingestões a cada 10 minutos, né? Talvez seja a melhor estratégia para que você consiga repor todo o líquido que você necessita. Agora, se você está treinando por uma prova específica, é muito interessante verificar no mapa do percurso de quanto em quanto tempo você vai ter posto de hidratação nessa prova. Então, se você vai ter posto de hidratação a cada 3 quilômetros, por exemplo, você está correndo um pace de 5 por quilômetro, então você sabe que você vai passar em cada posto a cada 15 minutos. Então é interessante que você também treine isso durante o seu dia a dia. Então, Perfeito. hidrate-se a cada 15 minutos e não a cada 20, a cada 10. Porque senão, no momento que você precisa se hidratar, que você está acostumado, você não tem ali onde pegar água. Então, essa é uma dica interessante, um pouco mais específica, mas de modo geral é isso. De 10 a 20 minutos, de 100 a 250 ml. Mais do que isso, é muito difícil da gente conseguir absorver de forma eficiente e talvez até nos faça mal. A gente sinta algum tipo de desconforto, mesmo que a gente esteja bem habituado. O que eu faço, e aí lembrando que é dentro da minha individualidade, e falando especificamente de maratona, como eu costumo tomar 2 géis de carboidrato, isso é uma outra coisa, aliar a sua hidratação com a sua estratégia de suplementação, né? Então eu acabo tomando água junto com o gel. Então o gel eu tomo 2, porque é 30 a 60 gramas de gel de carboidrato por hora. O gel tem mais ou menos 20, então eu tomo 2 géis por hora. Né? Isso, tem gente que toma 3, tá? Mas eu tomo 2 géis por hora. Sim. Então eu acabo me hidratando a cada meia hora. Pode ser que para muitas pessoas isso seja pouco. Né? Para mim, eu acabo me sentindo bem dessa forma e eu não preciso pensar em mais uma coisa. É o gel de carboidrato e água. E isso facilita bastante a minha vida. Mas aí essa questão da prova é muito importante, né? Analisar, estudar previamente o percurso da prova que você vai fazer é uma bela de uma estratégia. Mais uma dúvida aqui, Murilo. E depois eu tenho uma que não está na pauta, mas acho que vale muito a pena a gente falar. Pré-hidratação. Então, antes de começar o exercício, eu devo me hidratar? Isso ajuda? Com certeza, André. A gente começar o nosso treino ou a nossa prova com um cenário ali de hidratação melhorada, digamos assim, é muito importante, né? Faz com que a gente tenha ali, sofra menos, né, com os efeitos negativos de uma possível desidratação durante o treino. E aí a regrinha, André, buscada ali mais uma vez nas diretrizes do American College, é a seguinte: você vai beber mais ou menos de 500 a 600 ml de água 2 a 3 horas antes do exercício, aproximadamente, tá? E se você ainda tiver com a urina um pouco escurecida ou ainda tiver com uma sensação um pouco de sede, você pode beber de 200 a 300 ml 10 a 20 minutos antes do seu treino ou da sua prova. Não mais do que isso, porque senão você vai ficar com vontade de ir ao banheiro ali, provavelmente nos minutos anteriores à sua largada, né? Uma outra diretriz fala algo muito semelhante, aí já fala em 3 a 5 ml por quilo corporal, mais ou menos 2 horas antes. Eu fiz a conta aqui, dá mais ou menos esses 500, 600 ml. Então, basicamente, é essa regrinha aí. Gente, isso aqui é a melhor maneira. Você vai pegar a estrada, você vai sair com o seu carro com o tanque meio cheio ou você vai sair com o tanque cheio? Então, assim, começar a correr desidratado é sair com o tanque meio cheio, entendeu? É a mesma coisa que você ir fazer uma maratona em jejum. Né? A gente não tem problema nenhum você fazer jejum para corridas curtas, mas uma maratona é uma péssima ideia. Né? Você se alimenta e vai com o tanque cheio. Então é a mesma coisa. Então, é muito mais intuitivo você se pré-hidratar e, obviamente, de novo, não precisa se pré-hidratar para fazer uma rodagem de 30 minutos num dia que está 15 graus. Talvez não seja necessário. Aí vai da individualidade de cada um. E aí, Murilo, fala aí, André? Não, desculpa, eu até pensei assim, no meu dia a dia, né? Eu sou uma pessoa que bebe bastante água, mesmo num dia sem treino ou nos momentos longe ali do horário do meu treino do dia.
E aí, pensando nessas diretrizes de pré-hidratação, o simples fato de eu me hidratar bem ao longo do dia não faz com que eu tenha necessidade de fazer essa pré-hidratação. Então, assim, se você já é uma pessoa que bebe bastante água, você vai ver que tranquilamente ali, 2, 3 horas antes do seu treino, você bebeu 500 a 600 ml tranquilamente. Então, assim, fique atento a isso, principalmente se você não é uma pessoa que bebe muita água no seu dia a dia, né? Perfeito. E a nossa forte recomendação de você se tornar uma pessoa que bebe bastante água. Isso é muito importante para a performance esportiva, para a recuperação muscular, né? Para o seu bem-estar físico e cognitivo ao longo do dia. Exato. E assim, Murilo, um outro ponto interessante, né? Acho que a grande maioria dos corredores corre de manhã, né? Uhum, E acho que todo mundo já deve ter percebido, né? Qual é o xixi mais alaranjado, mais concentrado que a gente tem? É aquele primeiro da manhã. A gente acorda, geralmente com vontade de fazer xixi, e faz aquele xixi laranjão. Por quê? Pelo simples fato de que a gente não tomou água durante a noite. A grande maioria das pessoas ou toma muito pouco, ou não toma água durante a noite. uhum, Consequentemente, você acorda no estado de desidratação. Eu não sou um grande bebedor de água, e isso é um pouco assim, eu uhum, tomo, mas não é uma coisa assim, não sou essa pessoa que está sempre tomando, mas eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu tomo 2 copos cheios de água, né? Porque eu sei uhum, que eu estou desidratado. E aí é aquela coisa, você acorda, faz aquele xixi laranjão, você toma 2 copos, a hora que você termina o café da manhã, você faz aquele xixi clarinho. Ou seja, você saiu uhum, de um estado de desidratação, você já se reorganizou. Então, a pior coisa que a gente pode fazer é acordar, não tomar água, não se pré-hidratar e já ir correr desidratado, né? Isso é um problema muito importante aí que uhum, pode agravar e pode dificultar a hidratação e mesmo a performance, tudo isso que a gente já falou. uhum. Beleza, Murilo, mas agora, quando que eu devo, né? Porque a gente está falando de hidratação e aqui a gente pode extrapolar isso para todos os treinos, né? Mas quando Uhum. que eu devo incluir na minha preocupação a suplementação com sódio? Isso é uma dúvida que, Uhum, sinceramente, eu tenho. Eu nunca suplementei com sódio. Eu admito aqui, eu sou uhum. transparente. Então, talvez eu até teste um dia para ver como eu me sinto. Em que treino eu devo pensar em usar o sódio e sempre lembrando que a gente está usando recomendações aqui de diretriz. Perfeito, André. Isso é muito individual, né? Mas as diretrizes falam já a partir de 1 hora, você já deve ficar atento a essa reposição. É claro que isso vai variar muito da sua concentração de sódio. Então, assim, uma pessoa que sua pouco, que tem uma concentração de sódio baixa ali no suor, talvez essa pessoa não precise fazer essa reposição num treino de 1 hora e meia, numa meia maratona, mas quando a gente já está falando em provas mais longas, maratona, um treino talvez de 30 quilômetros, talvez isso já seja mais importante para essa pessoa também. Agora, pessoas que suam muito, treinando num cenário de calor, fazendo um treino mesmo de 1 hora e 15, 1 hora e 20, já é interessante fazer uma reposição de sódio. E aí, o quanto de sódio repor, isso varia muito também de pessoa para pessoa, por conta da concentração do sódio no suor. Mas aí, de modo geral, as recomendações na diretriz são de 0,3 gramas a 0,7 gramas de sódio por litro de líquido reposto durante o exercício. Perfeito. Então, Uhum. a gente vai passar agora para a gente falou muita coisa, muita informação. A gente vai fazer aqui uma receita de bolo para uma hidratação eficiente. Fala aí, Murilo, você tem alguma consideração antes? Sim, só mais um ponto também, que é a hidratação pós-exercício também, André, que Ah, isso é muito boa. importante. E eu lembrei de um outro ponto aqui Porque também. legal, maravilha. Você muito bem falou, né, que terminar um exercício com um certo nível de desidratação é normal, porque a gente não consegue muitas vezes repor tudo que a gente perdeu. E tá tudo bem. Mas aí uma regrinha básica também para o seu bem-estar, para sua saúde, é... vamos supor que você teve ali uma perda de 1 litro, tá? Ao longo de uma meia maratona. Reponha aproximadamente 1,5 litro, ou seja, 1,5 vezes mais do que você perdeu ao longo, pelo menos ali das primeiras 2, 3 horas. Então, fracione esse 1,5 litro ao longo dessas 2, 3 horas seguintes ao exercício. Isso vai ajudar bastante para que você consiga se reidratar de forma eficiente. E aí, uma outra dica é você associar essa hidratação, esse líquido, com alguma fonte de sódio. Pode ser comida, pode ser uma bebida
isotônica, né? Pode ser uma Uhum. bebida rica ali em eletrólitos. Isso vai ajudar bastante a reter, né, esse líquido no seu corpo, como você mencionou no começo, né? Que as duas coisas estão muito bem interligadas. E aí, Murilo, justamente dentro disso que você falou, eu tenho uma dica e um alerta. A dica é assim, gente, uma bela maneira, de novo, é se hidratar até você ter uma diurese abundante e clara. Porque às vezes é difícil Uhum. quantificar, você não vai se pesar toda vez, você não sabe exatamente quanto você suou, então às vezes fica pouco prático no dia a dia. Eu tomo água, isso eu faço, tá? Toda vez que eu treino, eu tomo água até fazer um xixi de grande volume e bem clarinho. Água da torneira, translúcido. Aí você fala, estou hidratado. Então é isso que você tem que buscar. Uhum. Várias vezes, principalmente treinos longos, eu acho muito louco isso, porque eu tomo um copo de água e a minha sede vai embora. Aí da meia hora eu faço um xixi totalmente laranjão. Aí você vê, olha que loucura. Uhum. Né? Eu ainda não estou hidratado. Aí você vai lá tomar mais um copo, aí vem um intermediário. Aí só no terceiro copo de água, sei lá, depois de 500, 600, 1 litro, que você começa de fato a restabelecer sua hidratação. Né? Isso vai É um depender. excelente termômetro. Exato. Isso vai depender também de como foi a sua hidratação durante a sua prática. E aí, Murilo, você falou Uhum. de bebidas ricas em sódio, né? E aí, a grande pergunta, que é polêmica pra caramba, tem gente que adora, tem gente que não gosta, eu não tenho essa prática, embora eu ache gostoso, que são os isotônicos, né? Os isotônicos Uhum. industrializados. Eu peguei aqui o isotônico líder de mercado. Acho que todo mundo sabe qual que é, não vou citar o nome. Uma porção, ou seja, aquela garrafinha clássica, 110 miligramas de sódio. Isso é muito pouco. Muito pouco. Tá? Então, assim, claro, é melhor do que nada? É melhor do que nada. Mas achar que você vai fazer um exercício, você fez um treino longo, você correu 30 quilômetros, tomei um isotônico, quase falei o nome aqui. Tomei um isotônico. Provavelmente você não repousa a quantidade de sódio. É claro que você vai comer, você vai fazer uma refeição. Geralmente o treino longo dá aquela fome gostosa, aquele café da manhã que você faz depois. Então, assim, mas tem que tomar cuidado. Não se limite isoladamente aos isotônicos, e isso inclusive para a prova, né? Eu não vou. Vamos supor que a pessoa é um grande suador, é uma pessoa que vira e mexe tem câimbra, mas eu tomo isotônico durante a prova. Não vai ser suficiente. Uhum. Quando a gente fala de suplementação de sódio, a gente está falando de cápsulas. As cápsulas têm de 500, né, Murilo? Que você toma? Chega a 500, sim, 350, 400 miligramas de sódio, algumas associam alguns outros também eletrólitos, às vezes tem um pouquinho de potássio, um pouquinho de magnésio, né? Como a Perfeito. gente falou, tem papel ali coadjuvante, mas são importantes também. E é isso, é muito simples de transportar. São cápsulas ou pequenos sachezinhos com pó que você, durante a prova mesmo, consegue jogar ali dentro da garrafinha que a própria prova dá, do copinho, e consegue beber. Durante o seu treino, você consegue colocar ali na sua soft flask junto com a sua água. Uhum. Então, são formas muito, muito mais eficientes. Ele tem uma concentração Muito 3, 4, maior. 5 vezes maior, né? Que Então, assim, faz Murilo, muita diferença. você sabe que eu entendo, né? E aí eu vou tentar entrar na cabeça do fabricante. Né? Por que eles produzem esses Hum. isotônicos que têm ali essa concentração relativamente baixa de sódio? Porque assim, gente, se eles fizessem um isotônico com 500 miligramas, 1 grama de sal, não seria um produto para todo mundo. Seria um produto Uhum. apenas para atletas de grande performance que fazem exercícios de endurance de longa duração. E isso, obviamente, Uhum. eles iam começar a ter efeitos ruins para a população em geral, ou eles iam ter um nicho de mercado muito pequenininho. Então, eles fazem uma coisa genérica que tem um pouquinho de sal, mas não serve ao atleta de endurance. Né? Serve a Uhum. um exercício mais cotidiano, uma coisa mais leve. Então, é uma coisa muito genérica. E a gente está falando aqui, e a gente vai citar isso agora nessa fase final que a gente vai fazer a receita de bolo, da importância de você individualizar e adaptar à sua realidade. Então, essa é a Uhum. minha resistência com o isotônico. Não que seja ruim, que faça mal, que você não deva tomar, ou que você deve pular isso na prova, não estou falando isso. Eu estou dizendo que, na média, pelo que a gente está calculando aqui, tem pouco sódio para o que a gente vai precisar numa prova.
Uhum. E aí, André, uma outra dica, juntando com uma coisa que você falou lá no começo também, você falou brevemente que seria interessante, né, associar a suplementação com carboidrato também, né, na nossa ingestão de líquidos e etc. Hoje em dia tem uma forma muito simples, né, de você meio que suplementar tudo que é necessário durante o esporte de endurance, né? Então, hoje em dia a gente tem vários géis de carboidrato que não tem só carboidrato, ele tem também Uhum. eletrólitos, muitas vezes tem também uma dose pequena de cafeína. Então, para você que não ouviu ainda nosso episódio sobre cafeína, Verdade. ouça lá, porque está muito bacana. Então, a gente sabe que é interessante em esportes de longa duração, se você está acostumado a fazer a suplementação com cafeína, você repor também pequenas doses durante o exercício. Então, hoje em dia, o mercado oferece várias comodidades ali para o Sim. atleta, né? Então, num único produto, você já consegue repor tudo de uma forma muito mais simples. Então, você não precisa carregar ali um sachê com pozinho e jogar dentro da garrafinha de água durante a prova. Não, você compra um gel de carboidrato que tem tudo isso junto, leva no bolso e simplesmente pega a água ali, água pura durante a prova, ingere e tá tudo certo. Maravilha, Murilo. Então, antes da gente ir para a receita de bolo, eu vou pedir para você que chegou até aqui para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo se você estiver vendo pelo YouTube. Se você nos acompanha pelo Spotify, não se esqueça de seguir a gente lá no Spotify para que você sempre fique atualizado sobre os novos episódios que saem todas as segundas-feiras às 6 da manhã. Então dá para acordar cedinho e já ir fazer o seu treino ouvindo a gente. E também não deixe de acompanhar a gente no nosso Instagram, onde a gente tem conteúdos que vão além desse podcast. Nós temos pelo menos 2 Reels semanais com pílulas de conhecimento para que você possa curtir, evoluir na corrida. E lógico, aquilo que a gente sempre pede, o mais importante, se você gosta do que a gente faz aqui, compartilhe este vídeo ou este podcast com aquele seu amigo ou amiga corredora, porque isso faz toda a diferença. Para quem realmente gosta do que a gente faz, não se esqueça que nós temos também um Apoia-se, que o link está na bio do Instagram. Beleza? É isso aí. Então vamos em frente. Então, assim, ouvi vocês, tema complexo, algumas tecnicidades aí, aqui e acolá. Vamos para o passo a passo. Passo 1. O que a gente tem que fazer para iniciar uma estratégia de hidratação? A gente vai ter que estimar a nossa perda hídrica. O Murilo já explicou como fazer esse famoso teste de se pesar antes e após o exercício. Lembrar que você deve tentar fazer isso em diferentes cenários, talvez em diferentes tipos de treino e diferentes condições climáticas, certo? Com isso, a gente sabe o quanto de líquido por hora a gente perde no nosso treino, no nosso exercício. Perfeito. Segundo passo seria a gente fazer aquelas 5 perguntinhas que você fez para mim. A gente tentar entender de forma ali mais subjetiva qual seria a nossa concentração de sódio no nosso suor e daí ter uma análise ali se é necessário ou não fazer reposição de sódio, se sim, a partir de qual momento. Então a gente tem essa noção também. Esse seria o nosso segundo passo. Lembrando que se você quiser usar o teste laboratorial de perda de suor, maravilha, tem disponível, pesquisa no Google, você vai achar lá por R$ 650. O passo 3, então, a gente vai de fato para a nossa estratégia de hidratação. Então, a gente vai repor pelo menos 50% da sua perda hídrica estimada. Lembrando também da regra dos 2%. Se você começou com 50%, mas você está perdendo 50% de reposição, e mesmo assim você continua perdendo mais que 2% do seu peso corporal, talvez seja a hora de você ir para mais do que 50%. Então lembrando que isso aqui é um ponto de partida. Perfeito. Quarto passo, André, seria em treinos acima de 1 hora, né, e de intensidade mais elevada também, ou de intensidade mais elevada, a gente se preocupar também com a reposição de sódio durante o nosso exercício, seja em sachê, seja em géis de carboidrato que também possuem sódio de N formas, mas também fazer essa reposição, que pode variar muito de pessoa para pessoa. Pode ser ali de 0,3 gramas por litro, né, de líquido reposto, até chegar perto de 0,7 gramas, ou até 1 grama ou até mais para pessoas que têm uma concentração muito, muito elevada. Isso. Pelo teste das 5 perguntas, quem tem uma baixa salinidade, 500 miligramas de sódio por litro de reposição. Salinidade intermediária, moderada, 1.000 miligramas por litro. E alta salinidade, 1,5 miligramas, 1,5 gramas
1.500 miligramas de sódio por litro de solução. Então você vai repor proporcional ao quanto de água você vai tomar. E o passo 5, gente, que para mim é o mais importante. Isso aqui a gente chamou de receita de bolo e mas você vai ter que dar o seu toque. Você vai ter que dar o seu tempero. Reavaliar. Pô, comecei a fazer essa estratégia, passei mal, fiquei com a barriga cheia de água, não tô tolerando, pode ser que você se adapte, pode ser que seja demais para você. Ou comecei a fazer isso, mas continuo tendo cãibra, continuo perdendo performance, continuo tendo sede excessiva pós-treino, sensação de fadiga que não passa, cefaleia, que é dor de cabeça, mal-estar, talvez você deva subir um pouquinho. Sempre levando em consideração a individualidade de cada um, a realidade de cada um, a disposição de cada um para fazer tudo isso, porque não é pouca coisa, né? Então, acho que isso é um outro ponto, né? O quão disposto você está a se embrenhar nessa tarefa aqui para atingir sua máxima performance, né? Então, isso eu acho que o passo 5 é o mais importante. Não sei se você concorda. Concordo plenamente, André. É muito importante a gente ficar atento a essas individualidades, né? Isso é fundamental. E eu acho que uma mensagem aqui final desse episódio é: se você é uma pessoa que bebe pouca água durante os seus treinos e acha que está tudo bem, fica aí o nosso convite de faça o teste de seguir essa receitinha de bolo aqui que a gente passou e tenta ajustar a sua hidratação. Eu tenho quase certeza que você vai perceber ali uma diferença bem drástica, né, bem significativa na sua performance. A não ser que você seja uma pessoa que sua muito pouco, tem uma concentração de sódio muito baixa no seu sangue, mas a gente sabe que são pessoas, é a exceção, né? Então, se você fizer esses testes, aplicar isso no seu dia a dia, você vai sentir uma diferença bem grande. Muitas pessoas treinam, chegam ali no dia dos seus longos mais importantes, das suas provas mais duradouras, né? Meia maratona, não rendem tanto quanto deveriam, percebem que o rendimento começa a cair a partir da metade da prova, não entendem por que isso acontece, e muitas vezes pode ser uma simples questão de desidratação acentuada durante o percurso. Então, se você aplicar essas regrinhas, é bem possível que você sinta uma baita diferença, não só nos seus treinos do dia a dia, mas também no seu desempenho nas provas que você tem aí como objetivo principal. Não, com certeza, Murilo. E eu falo aqui do lugar de um corredor que nesse aspecto sempre foi muito rebelde. Por coincidência, terça-feira eu fui fazer um treino, era um treino assim, não absurdo, mas era um intervalado, e eu esqueci minha água. E eu sempre tenho levado, sempre, em todos os treinos eu tenho levado. E eu esqueci, eu criei esse hábito, eu não tinha esse hábito até muito recentemente, muito por influência do Murilo. Eu levo sempre pelo menos 250 ml de água, que eu sei que é pouco, mas para quem não bebia nada, né, na 90% dos treinos eu não bebia nada. Até treino longo, às vezes eu parava, tomava uma aguinha. E eu fui essa terça-feira e, meu Deus do céu, no meio do treino, sede. Vontade, claro que estava quente, era um treino intervalado, mas eu senti a diferença. Então a gente vai aprendendo a perceber a falta, né, e a diferença que a hidratação adequada faz. E mais uma vez, gente, não quer se guiar por mim, não quer se guiar pelo Murilo, eu entendo, respeito. Então assiste lá a maratona e vê. Todo atleta profissional tem lá a sua garrafinha individualizada, com suas reposições eletrolíticas e tudo mais. Teve alguma maratona, não vou lembrar qual foi, que o Kipchoge quebrou, não ganhou, nessas que ele não tem ganhado ultimamente. E aí acharam o vídeo lá de um momento em que ele foi pegar a garrafa e ele derrubou e não pegou, ele perdeu uma estação de hidratação. E aí ficou toda uma especulação e tudo mais, né? Mas assim, acabaram sugerindo que ele morreu na maratona, ou seja, quebrou, não conseguiu fazer o que ele queria, porque ele perdeu uma estação de hidratação. Se isso é verdade ou não, a gente nunca vai saber. Mas eu não duvido, né? Para esses caras que estão ali buscando aqueles segundos que vão fazer a diferença, pode ser muito importante, né? E se você não é alguém que está preocupado com performance, não se esqueça do que a gente falou lá no começo do episódio, que são as consequências para a sua saúde. Exato. E se você está se perguntando também, como transportar tanta água assim, a gente já tem um episódio muito legal sobre equipamentos de corrida, Exato. né? A gente dá várias dicas de como transportar, mochila de hidratação, colete de hidratação, soft flask, etc. Então tem N recursos, né? Ontem, por exemplo, eu fui correr no Parque Ibirapuera, tinha um teste para fazer lá. Normalmente eu corro com a minha soft flask na mão, não me incomoda. Ontem o parque estava vazio, eu escondi a garrafinha numa moita ali, tava tudo certo.
deixei ela lá, passei uma vez no meio do trajeto, peguei, me hidratei, devolvi ela para lá, não aconteceu nada, tudo certo. Então, assim, tendo boa vontade, a gente encontra a melhor solução para a gente e a gente consegue se hidratar corretamente. É isso aí. Murilo, muito obrigado mais uma vez. Então, corredores e corredoras, encontrem um motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Até, pessoal.